Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Uma matéria diz que ciúme e inflexibilidade são sinais de um relacionamento abusivo. Preste bastante atenção, porque Cristiane e eu temos atendido muitas pessoas que nem sabem que estão em um relacionamento abusivo. Elas estão sofrendo, estão sendo abusadas emocionalmente, psicologicamente, às vezes até fisicamente, e elas não se dão conta do que está acontecendo. E por isso eu acho importante falar sobre esses pontos, porque essa matéria ressalta ciúme e inflexibilidade como sinais de um relacionamento abusivo, mas são apenas a ponta do iceberg, na verdade, porque há muitas outras coisas que indicam que uma pessoa está em um relacionamento abusivo. Nós não estamos falando aqui que se você tem ciúme ou o seu parceiro tem ciúme de você, que você está num relacionamento abusivo, não. Mas normalmente um relacionamento abusivo também tem ciúmes, né? Por quê? Porque a pessoa, ela primeiramente quer controlar o parceiro. A pessoa que está abusando da outra, ela precisa controlá-la. Então, quando você está tendo que deixar seus amigos, quando você tem que se afastar da sua família, quando você tem que mudar a sua forma de se vestir, a sua forma de viver praticamente para um relacionamento, aquele relacionamento está demandando dela ou dele muita coisa, está passando os limites, né, Renato? Porque, na verdade, um relacionamento começa com o quê? Com conquista. Mas a conquista não é controlar ninguém, a conquista é você agradar a pessoa, é você dar, é você tentar mostrar para ela como você vai fazê-la feliz. É a troca de amor voluntariamente, não é? Você conquista o amor, a admiração da outra pessoa de forma que ela quer voluntariamente te amar, sem nenhuma pressão. Mas em um relacionamento abusivo, o abusador, e a gente fala aqui no masculino, mas pode ser feminino também, a abusadora, não é? E numa relação assim, o abusador, ele se julga dono da outra pessoa. Ele se julga como se fosse a melhor coisa que tivesse acontecido na vida daquela outra pessoa. Então, porque ele identifica a fraqueza, a dependência emocional da outra pessoa, ele então tira vantagem e passa a controlar, passa a exigir certas coisas, às vezes em detrimento da própria personalidade daquela pessoa. A pessoa deixa de ser ela mesma, somente para agradar a outra e não perder aquela relação. E ela, então, ouve muitas agressões verbais, né? Você não é isso, você nunca foi isso, você é muito assim. E por ela estar vulnerável, né? Porque uma pessoa que entra num relacionamento abusivo, normalmente, ela não conhece o valor próprio dela. Porque se ela soubesse do valor dela, ela não ia permitir que outra pessoa abusasse dela. Ela ia simplesmente sair sem olhar para trás. Ela ia sair do relacionamento sem olhar para trás. Porque ela sabe, peraí, ele não me merece. Eu não vou entrar num relacionamento com uma pessoa que não me respeita. Mas o que às vezes acontece? A mulher, né? E eu vou falar mulher porque na maioria das vezes é a mulher. A mulher, ela entra nesse relacionamento apaixonada pelo abusador, que no início, às vezes, até trata bem, às vezes até faz ela sentir muito bem. E depois que ele tem todo o amor dela, tem todo o coração dela, ele então já se coloca num lugar de Deus, entre aspas, na vida dela. Então, ela é dele. Ela tem que fazer todas as suas vontades. E quando ela erra, quando ela faz uma coisa assim, como qualquer pessoa que erra, né? Uma coisa que ele não gosta, então ele xinga, ele dá nomes para ela, ele faz ela se sentir mal, ela se sente culpada.
às vezes até pelos erros dele. Isso é um relacionamento abusivo. E o mais grave, Cristiane, é que é muito comum que a pessoa que está em um relacionamento abusivo, ela não perceba a gravidade da situação. Ela não... por mais que amigos, familiares falem para ela, olha, ele está tirando vantagem de você, ele te trata muito mal, ela não consegue enxergar isso. Ela até dá justificativas para os maus tratos que ela recebe. Não, realmente eu falei de um jeito que eu não deveria falar. Não, realmente também a culpa é minha. Não, mas ele teve um passado muito difícil, eu entendo ele. Então a pessoa sempre fica se justificando ou justificando o comportamento da outra. É algo realmente doentio que a pessoa que está vivendo isso, e você que nos ouve, nos assiste, que está em um relacionamento abusivo, você precisa imediatamente buscar ajuda e fortalecimento interior, emocional, psicológico, para você sair disso, para você conseguir primeiro enxergar o problema e ter forças para sair disso, porque não é fácil. A pessoa, ela está numa vulnerabilidade tão delicada que ela acha às vezes que ela precisa continuar, que ela não tem nada melhor do que aquilo. Ela acredita na mudança temporária dele, muitas vezes. Eu lembro de uma mulher, uma amiga minha, que foi casada há 18 anos. E ela estava num relacionamento abusivo. Mas eu nunca soube, porque ela nunca mostrou isso e eu nunca vi isso no relacionamento deles. Até que um dia ele saiu fora, ele largou a esposa. E ela veio ficar comigo por um tempo. E quando nós estávamos conversando, Renato, aí eu fui descobrindo o que ela tolerava, que na cabeça dela era normal. Uhum. Ela tolerava muita coisa. Ela tolerava porque ela achava assim, não, esse é o jeito dele. O jeito dele de esconder as coisas de mim, de fazer as coisas da cabeça dele, nunca falar comigo. Ele decide sem falar comigo, ele viaja sem me levar. Muitas vezes ele poderia me levar, mas ele diz que é melhor não. E as minhas opiniões não são tão boas quanto as dele. Ele nunca bateu nela, mas emocionalmente e também verbalmente, muitas vezes, ele abusou dela, porque ela se sentia inferior a ele, ela se sentia anulada, ela achava que as ideias, o que ela falava não tinha valor algum, e ela acreditava nisso. Então, nós tivemos que trabalhar com ela para falar, olha aqui, você tem valor, você passou, isso foi um abuso, ele te abusou. Não é assim, o casamento não é assim. Mas eu creio, Renato, que o problema que aconteceu com ela foi justamente por quê? Porque ela não teve uma família estruturada. Não teve referência. O pai saiu de casa cedo, ela não teve um pai presente. Então, muitas pessoas, por não ter tido uma família, uma estrutura familiar, elas acham que isso é família. Isso é casamento. Você ser xingada, você ser maltratada, você ser desvalorizada, anulada. E é isso aí. Esse é casamento. Ó, é difícil. Não. Quando nós falamos aqui que casamento é difícil, não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando das diferenças. Nós naturais. somos naturais. Mas o Renato nunca me maltratou. E eu nunca maltratei Renato. Porque nós sabemos dos nossos padrões. E quando você está num casamento, você tem... Sim, você pode até chorar porque você está triste, porque ele não te dá atenção. Às vezes, tudo bem. Mas maltratar, bater, xingar, te fazer sentir a pior pessoa do mundo, isso não faz parte do casamento. Nós temos aqui o e-mail da Meire, que ela quer saber, ela está em dúvida se está em um relacionamento abusivo. Vamos ler o e-mail dela. Ela diz: meu marido é alcoólatra
eu trabalho, cuido da casa, vou à igreja e ele é do trabalho para o bar. Não se interessa por nada, não me ajuda em casa, mas quer meu dinheiro para pagar contas. Como não sei falar não, sempre cedo, mas me sinto mal assim, pois deixo de me cuidar para ajudá-lo. Não tenho forças para mudar. Ajudem-me. Com certeza, ela está num relacionamento abusivo. Ela não consegue dizer não. E o que ela ganha neste casamento? O que ela recebe do marido de positivo neste casamento? Julgando pelas suas palavras, ô Meire. Nada. Você só recebe o seu marido bêbado quando ele chega em casa. Você só recebe cobranças. Ó, tem que pagar aquela conta, tem que pagar essa conta e tal. E você sempre está tendo que ceder para os caprichos e vontades dele. Então, sem dúvida, há traços de um relacionamento abusivo aqui, porque ele não está contribuindo, fazendo a parte de marido neste casamento. Então, você realmente precisa de forças para mudar, porque você não consegue nem dizer um não. Você não tem condições no momento, sozinha, de lidar com isso. Então, é fácil a gente falar para você, não, você tem que ser forte, você tem que falar para ele que se ele não parar, então você vai deixá-lo, você vai separar até que ele se cuide, se cure desse vício e tudo mais, mas provavelmente você não tem forças para fazer isso. Você sabe que você precisa fazer isso, mas você não consegue. Então, você precisa de ajuda externa. É preciso você conversar com alguém, você tirar isso de você compartilhar o que está acontecendo e contar a história mais completa do que está acontecendo na sua vida. Então, por isso, não dá para aconselhar você aqui somente no rádio e dizer, olha, você faça isso ou aquilo. O meu conselho principal para você é que você tem que buscar ajuda de uma pessoa que vai te ouvir, que vai te entender e vai aconselhar você exatamente naquilo que você tem que fazer. E é isso que nós fazemos através das palestras da Terapia do Amor. Além das palestras, nós temos o atendimento pessoal antes das palestras para quem precisa conversar. Você talvez está numa situação em que você precisa desabafar ou falar exatamente, sabe, num e-mail, não dá para você explicar bem, você não consegue se expressar bem. E você gostaria de conversar, até mesmo você que está passando por um relacionamento abusivo. Nós temos uma equipe de mulheres que já passaram por esse tipo de problema e venceram e superaram. E tem o conteúdo, né, Renato? Uhum. Elas podem ajudar você, elas podem falar para você na prática o que fazer. Então você tem na Terapia do Amor tanto as palestras quanto o atendimento pessoal também. Essa moça, ela está aqui em São Paulo, Renato? Ela está no estado de São Paulo, numa cidade do interior, bem perto de São José do Rio Preto. E eu queria dar para você, Meire, o endereço e todas as pessoas que estão nesta região de São José do Rio Preto, para ir à palestra da Terapia do Amor aí em São José e procurar o casal que presta este apoio às pessoas que estão enfrentando problemas assim em relacionamentos abusivos. Você pode procurar aí no seguinte endereço, Rua General Glicério 4500, Rua General Glicério 4500, aí em São José do Rio Preto. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, mas a partir das 18 horas você pode chegar lá e procurar o aconselhamento, o atendimento para você começar a receber essa ajuda que você está precisando muito, Meire. Repito o endereço, Terapia do Amor em São José do Rio Preto, Rua General Glicério 4500. Quinta-feira, 19 horas. Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos. Se você quiser encontrar o endereço da Terapia do Amor mais próximo a você, você pode acessar o site terapiadoamor.tv. Já voltamos. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor,
Irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Escola, faculdade, não importa a nomenclatura. Quem participa da Terapia do Amor encontra aqui inúmeras lições para combater o desgaste dos relacionamentos. Com os ensinamentos da Cris e do Renato, eu consigo levar essas verdades, né, do amor, na verdade, não só na parte do relacionamento, né, entre homem e mulher, mas sim família, amigos, trabalho. Eu estou aprendendo a ser um pouco mais paciente, né, aprender a escutar mais. Saber que coisas ruins podem acontecer no relacionamento, mas que isso faz parte do amadurecimento, né? Tem que saber levar. Primeiramente, sem verdade não há amor, né? Segundo, honrar o compromisso. Tem me ensinado a melhorar como pessoa, tem me ensinado a melhorar como mãe, como esposa. Tenho sido melhor dona de casa. Ela ensina literalmente sobre tudo, né? Mas especialmente sobre o cuidado com você e com o casamento. E o grande problema das pessoas hoje, da maioria dos casais, é que não está havendo casamento total, mas somente um casamento parcial. Se você não casa totalmente com a outra pessoa, logo você vai ter problemas com essa pessoa, porque você não vai atender às expectativas dela. Para Rosângela, Reginaldo e milhares de pessoas, motivos não faltam para explicar o porquê a Terapia do Amor tem os ajudado a construir uma relação diferenciada. Antes da gente vir, a gente tinha muitas brigas, até porque a gente veio de outros casamentos, filhos, né? Tanto eu quanto ele de outro casamento também. Depois que nós começamos a vir, realmente mudou muito a nossa vida, a gente se entende mais. Tanto ele me entende quanto eu entendo ele, a paciência também aumentou, que antes eu não tinha também. Fez uma grande diferença. Às vezes eu não entendia a filha dele, ele não entendia os meus filhos também, mas agora a gente está conseguindo unir a família, está ficando bem legal. Na realidade a gente tinha casamento, né? A gente brigava muito, tinha entendimento. E depois da Terapia do Amor, tem sido assim,
Não tenho palavras, tem sido maravilhoso, é como se fosse uma lua de mel. Você evita passar por situações desagradáveis que você não precisa. Então eu hoje estou com 49 anos e com essa idade eu estou aprendendo a como lidar com a vida sentimental. É muito importante, vale a pena as pessoas participarem. Essa é a nossa cultura hoje. Não tem problema, pode trair porque depois, sabe, talvez você vai ter que realmente deixar esse casamento porque essa pessoa não te faz feliz. A pessoa não pensa assim, peraí, deixa eu resolver o meu problema. Não, a gente não está feliz, deixa eu procurar uma outra pessoa. E para quem diz que tudo na vida tem um preço, não conheceu mais este benefício de fazer parte da terapia do amor. A gente não paga nada, a gente vem de coração aberto, nossa, é muito bom. Pagamos nada. Nunca, não paguei um centavo. Nada, graças a Deus. Só aprendo aqui cada vez mais. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Casais e solteiros inteligentes estão se dando conta já que é preciso aprender o amor inteligente, é preciso investir na inteligência amorosa, porque quando a gente não ama inteligentemente, a gente faz muita burrice, muita coisa errada e acaba estragando com as próprias mãos a nossa vida amorosa. E hoje você tem essa oportunidade que muitas pessoas não tiveram alguns anos atrás, antes da escola do amor, né, Renato? Muitas pessoas não sabiam. E hoje, quando elas ouvem aqui os conselhos, elas assistem as palestras, elas veem, puxa, se eu soubesse disso antes, eu não teria errado tanto, né? Então, você não precisa errar tanto. Você vai errar, todo mundo erra. Mas você não precisa errar tanto. Você pode evitar muitos erros aprendendo a amar de forma inteligente. Por mais que você tenha errado, você pode endireitar a sua vida a partir de agora. Você não precisa continuar errando. E para isso você precisa aprender o certo. Não desista da sua vida amorosa, não desista do seu casamento. Sabe, a gente tem visto muitas pessoas com essa atitude derrotista, essa atitude de desistir. Não, acho que não dá mais. Eu já tentei isso, já tentei de tudo. Ninguém nunca tentou de tudo. Ninguém tentou de tudo, porque ninguém sabe tudo. Você já tentou 3, 4, 5 coisas, mas você não tentou de tudo. Você precisa tentar aquilo que você ainda não conheceu, que você ainda não sabe. E a terapia do amor traz para você esta maneira diferente, inteligente de olhar para a sua situação amorosa. Sabe, não se esqueça que todo milagre começa com um problema. Não existe milagre sem problema, não é verdade? Então, se a sua vida amorosa é um grande problema, que você diz assim, só um milagre para mim. Excelente! Você está no lugar certo, você está no ponto certo, não é? É isso aí, é para isso que o milagre vai acontecer, né? Porque você tem um problema. Então, venha participar, assim como tantas milhares de pessoas têm vindo nas palestras da Terapia do Amor, não somente aqui no Templo de Salomão, mas em todos os estados, em muitos endereços, em todo o Brasil e até fora do Brasil. E para você saber mais endereços, os endereços mais próximos a você, acesse o site terapiadoamor.tv. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, eu e Renato estaremos às 8 horas da noite, nesta quinta-feira. Esteja com a gente, participe, e mesmo você que já veio uma vez e não voltou, a terapia do amor, ela é um tratamento, você precisa começar e continuar, ok? Só assim você terá resultados. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido,
Gênios diferentes não conseguem dialogar. Desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso. Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Ela sofria muito, né, dentro de casa, porque eu não via ela como minha esposa, né? Então eu passava noites fora de casa com outras mulheres, e aí quando eu chegava em casa, se ela viesse falar comigo, eu partia não na agressão, mas eu partia para cima dela para que ela não falasse nada e já ia dormir. E nisso eu fui fazendo o quê? Eu fui sufocando ela, né? Porque ela, imagina, um esposo que ela esperava dentro de casa não acontecia. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha desejo de suicídio, eu sentia medo, e isso foi acarretando vários outros problemas também. Eu só chorava, porque eu não tinha atitude de falar com ele que eu não queria mais. E aí eu ficava a noite inteira chorando, eu ligava para ele, aí eu tinha ciúmes, depois que eu descobri as traições, eu passei a ser possessiva por ele. Então eu queria controlar o dia inteiro dele, eu não fazia nada, só para ficar controlando ele. Ligava e ele não atendia. Quando ele chegava em casa, todo dia era uma briga. Eu chegando na terapia através de um programa de televisão, que eu vi, eu falei, poxa, eu vou lá. Eu comentei com ela. Cada palestra que eu vinha, eu recebia mais força, eu ia aprendendo e eu fui fazendo o quê? Com sabedoria, não partindo para cima dela, não, eu vou e acabou e não quero saber, não. Eu decidi não mais fazer, não mais deixar ela em casa sozinha, não mais trair ela. E aí ela não aceitava, e era uma luta. Quando eu chegava em casa, ela normalmente ia nas minhas coisas para olhar. E eu falava, eu vou me separar de você, porque agora você só quer ficar lá assistindo as palestras. Só que aí teve um dia, depois de uma palestra, ele chegou com flores em casa. Ele era tão seco que ele não me dava um abraço, não me dava um beijo, nada. E a partir desse momento que ele chegou com uma flor, eu falei, lá está tendo resultado, ele está mudando. E a partir daí eu comecei a vir com ele e fui aprendendo. O ciúmes acabou. Não me valorizava, porque eu queria cuidar tanto dele que eu esquecia de mim. Aí a gente começou a vir junto. É o meu melhor amigo, meu companheiro. A gente sempre está junto. Mudou. Sun is filling up the room, and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love, and I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Você que nos acompanha nesta programação e talvez não sabe como enviar a sua pergunta para ser respondida aqui no programa, você pode fazê-la da seguinte forma. Você acessa o site escoladoamorresponde.com
E ali você encontra um formulário nesta página para você fazer a sua pergunta. Preencha os campos do formulário, escreva a sua pergunta e clique em enviar. E então você fica sintonizado aguardando a nossa resposta aqui no programa ou através do e-mail com a nossa equipe. Então, se você tem uma pergunta sobre relacionamento, vida de casado, solteiro, divorciado, namoro, noivado, você quer saber alguma coisa a respeito do assunto relacionamento, então envie a sua questão através do site escoladoamorresponde.com. Foi o que uma amiga do Rio de Janeiro fez. Ela não quer se identificar e você não quer se identificar, não é necessário. Ela não quis se identificar e ela faz uma pergunta sobre um casamento que ela acabou fazendo pelo Facebook. Vamos lá. Conheci o pai da minha filha pelo Facebook, quando ele ainda era casado com uma moça com a qual também tem filhos. Ele a largou para ficar comigo. Engravidei logo depois e descobri a pessoa irresponsável e insensível que ele era. Me separei dele, pois via que ele estava fazendo comigo o mesmo que ele fez com a ex. Surpresa, não é, amiga? Porque você sabia que ele era casado. Você o chama de irresponsável e insensível. Mas as mesmas palavras podem ser colocadas também depois do seu nome, não é verdade? Porque você também foi irresponsável e insensível com a outra, com a esposa dele. Então, você simplesmente colheu o que você plantou, não é verdade? Bom, continuando, hoje sei que ele se casou com a mulher com a qual ele conversava, mas que jurava de pé junto que não. Bem feito para mim. Mas além de sofrer por ter colhido o que plantei, também sofro por achar que ninguém vai me querer. Posso parecer fútil, mas depois que meu bebê nasceu, me acho feia e penso que ninguém vai querer alguém com as marcas da gravidez de um outro relacionamento. Sei que o meu problema é muito mais interno que externo. Você achar que ninguém vai te querer porque você tem um filho de uma outra pessoa, isso não é baseado na realidade, no fato. Porque o que mais tem hoje são pessoas com filhos de relacionamentos anteriores se casando. Então, eu não digo isso... tem um lado bom e o lado ruim disso, né? A gente sabe. Mas se esse é o seu temor, não se preocupe porque ele é infundado. Isso não vai impedir. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, obviamente. Mas não é impossível. Não é ao ponto de você dizer, não, ninguém vai me querer por já ter um filho de um outro relacionamento. Então, realmente, o seu problema é mais interior, porque você está sendo derrotada pelas próprias ideias. O que eu vejo no que você está passando, amiga, é que você não se perdoou pelo que você fez. Você não se perdoou por ter se envolvido com um homem casado, né, o tirado da família dele, e engravidado logo em seguida. Você não se perdoou. Realmente você errou. Mas o que adianta agora você ficar olhando para o seu erro e ficar chorando por causa dele? Ou ficar se punindo por causa dele? Eu acho que você já tem a punição suficiente, né? De ter passado por isso, de ter tido que passar por essa experiência para aprender. Pronto, já foi punição, já foi punida. Você não precisa se punir para o resto da vida. E porque você não consegue se perdoar, você acha que todo mundo olha para você e vê os erros que você cometeu. Só enxerga eles. Só enxerga, olha só o que ela fez. Olha o que ela fez. Porque é assim que você se enxerga. É assim que você se vê. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. E talvez isso seja uma dificuldade para você. Como para muitas pessoas, se perdoar é uma coisa muito difícil, né, Renato? Uhum. Elas até entendem que elas precisam se perdoar, mas elas não conseguem se perdoar. Por quê? Porque o interior delas está tão fraco, ele está tão fraquinho, vulnerável, que elas não conseguem fazer um bem para elas mesmas.
Elas não conseguem. E para você fazer essa mudança, você se perdoar e começar a fazer o bem a si mesma, mesmo após este grande erro que você cometeu de se entregar a alguém que você conheceu pelo Facebook, que era casado, né? Como fazer essa mudança? Você tem que entender o seguinte: você errou, sim. Você foi uma idiota, sim. Mas você não pode fazer nada a respeito do que aconteceu mais. Nada. Absolutamente nada. Zero. Então, a única coisa que você pode fazer com o que aconteceu é tirar as lições. Primeira lição: não mais me entregarei a alguém que eu conhecer pelo Facebook. Primeira lição. Então, eu errei. Vou então agora aprender a lição deste erro. Não vou confiar em palavras bonitas, palavras doces, de alguém que faz um perfil ou que diz o que quiser, que o teclado aceitar, só para me convencer e me levar para a cama. Não vou mais confiar nisso. Pronto, aprendi. Então, você tirou um bem disso que aconteceu. Você sacou uma lição disso. Segunda lição: não me envolverei com um homem casado, com um homem comprometido. Não vou roubar o marido de ninguém, porque depois eu vou ficar sem marido também. Porque se ele largou a mulher, ele poderá também me largar. Então, segunda lição eu vou aprender. Terceira lição que eu vou aprender: agora eu tenho que cuidar de mim e da minha criança, do meu filho, que não tem pai, eu vou ter que ser pai e mãe. E quando você se preparar, ou quando você estiver preparada para começar um novo relacionamento com alguém, você pergunta: mas como que eu vou saber que o novo namorado, uma nova pessoa, vai ser a pessoa certa para mim, vai ser a pessoa adequada, que vai me respeitar, vai cuidar do meu filho? Então, você vai seguir os trâmites necessários para um relacionamento. Então, você não vai conhecer alguém simplesmente por rede social, você tem que conhecer essa pessoa pessoalmente, você tem que conhecer o histórico dessa pessoa, quem ele é, quem o conhece, conhecer a família. Você não vai se precipitar e ir para a cama com uma pessoa antes de um casamento, como você fez no anterior. Então, quando você usar a sua cabeça e não o seu coração para conhecer uma pessoa, a sua cabeça vai dizer para você: ah, ele está mostrando que é digno da minha confiança, então eu vou continuar, vou investir nesse relacionamento. Ou então, não, ele é problemático, mente para mim, já tentou me levar para a cama várias vezes, ele não tá nem aí pro meu filho. Então, sua cabeça tá dizendo: saia fora. É isso que ela tem que fazer para começar a mudar a história dela. Mas ainda vejo que ela precisa se perdoar. Sim. Né? Porque ela não parece ter se perdoado, por isso que ela acha que ela não tem mais jeito. E não, eu digo para você, amiga, não é que você não tem mais jeito, é que você precisa se aceitar de novo. Você precisa se aceitar. E essa fraqueza que você tem dentro de você pode se tornar uma força se você aprender a usar esses problemas para o seu bem. Então, é uma das coisas que você aprende na terapia do amor também. Quantas pessoas, Renato, já chegaram aqui na terapia do amor com esse problema? Mulheres que foram abusadas, mulheres que são mães solteiras, que já passaram por vários relacionamentos, às vezes têm filhos de 2, 3 relacionamentos. Elas vieram assim como não tinha mais saída. E hoje elas estão felizes, elas são mulheres realizadas. Por quê? Porque elas conseguiram dar uma volta por cima. E isso é possível, mas você precisa fazer algo a respeito. Você não pode ficar aí se dando uma de vítima da vida e ficar triste, ficar aí sofrendo, vivendo o passado, sabe? Olhando para a criança e às vezes até amargurada por agora tem essa criança aqui que eu tenho que cuidar, que vai me lembrar sempre desse erro que eu cometi. Não. Vamos parar de errar, amiga. Vamos começar de novo e começar certo.
Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor, e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. A Sônia nos escreveu e ela pede ajuda. Ela diz: Renato e Cristiane, sou casada há 24 anos, tenho 2 filhos, a mais velha vai fazer 20. Meu marido, ano passado, foi acusado de estupro, porém foi resolvido. Mas agora, olhando o celular dele, eu vi muitas coisas que eu não gostei, tipo pornografias da pesada. Eu me senti traída e não foi a primeira vez. Me ajudem, por favor. Tem hora que eu quero me separar. Como eu devo fazer? Como eu devo agir? Então, Sônia, você tem que se separar. Você tem que se separar, porque eu não sei o que aconteceu neste caso de estupro, onde ele foi acusado de estupro, se houve algum fundo de verdade, se houve alguma coisa inapropriada que ele fez, mas presumindo que sim, pode ser que eu esteja errado, pode ser que ele foi totalmente inocente e nunca fez nada, e que o caso dele é somente de pornografia. Mas se há fundo de verdade no caso de estupro, somado
a pornografia pesada que ele vê, então você tem ao seu lado uma pessoa capaz de qualquer coisa, uma pessoa perigosa, capaz de qualquer coisa, que precisa de ajuda e que mesmo tendo corrido tal risco de ser preso por causa de uma acusação de estupro, ele não mudou, ele não deixou a pornografia. Então, se você se sujeita e continua aceitando isso e não coloca para ele nenhuma condição para mudar, para que você continue ao lado dele, você simplesmente está se expondo ao perigo. É verdade. O nome dela qual é? Sônia. Sônia. Então, são 24 anos de casado, né? É difícil, né? Depois de 24 anos, praticamente o tempo que nós estamos juntos também, casados, você descobrir uma coisa dessa. Mas o que você pode fazer? Nem tudo está acabado, né? Nem tudo está acabado. Você pode também colocar uma condição. Olha, eu vou me retirar desse relacionamento porque você não me respeita, você foi infiel a mim. Você pode nem ter estuprado aquela pessoa, mas você tem sido infiel a mim com esses vídeos aqui. Então, eu vou me retirar e se você quiser que esse casamento continue, então você vá procurar ajuda. Vá procurar ajuda. Você vai, porque com certeza ele tem um problema sério. Ele tem um problema sério. Porque o que pouco se fala, Cristiane, é que há uma ligação muito real e forte entre estupradores e pornografia. Isso não se fala, mas uma pessoa que chega ao ponto de até mesmo atacar... pedofilia. Exato. De atacar outra pessoa sexualmente, ela já se expôs a esta ideia de outras formas. Então, hoje em dia, por que os crimes sexuais têm aumentado? Por causa da pornografia proliferada de forma gratuita na internet. Então, por isso que o seu marido, estando viciado nesse tipo de pornografia violenta, da pesada que você falou, foram as suas palavras, ele é uma pessoa perigosa. Perigosa para outras, perigosa para você, perigosa para ele mesmo. E se ele não enxerga isso, você tem que fazê-lo enxergar. E uma das coisas que você pode fazer é dizer para ele, ó, desculpe, mas eu não vou continuar com você até que você reconheça que você tem um problema e você precisa buscar ajuda. E você não só reconhecer que tem um problema, mas buscar ajuda mesmo. Ir lá e buscar ajuda. E nós temos a cura dos vícios aí na sua cidade. Da onde ela está escrevendo, Renato? Ela nos escreve de Belo Horizonte e aí nós temos o tratamento da cura dos vícios em Belo Horizonte também. E você, se o seu marido realmente quiser ajuda, você pode se propor a acompanhá-lo. Todos os domingos, às 15 horas, aí em Belo Horizonte, nós temos o tratamento da cura dos vícios. E você pode saber mais detalhes sobre esse tratamento e todas as pessoas que querem se livrar dos vícios ou ajudar o cônjuge a se livrar dos vícios, acesse o site viciotemcura.com. viciotemcura.com. E ali você encontra mais informações a respeito. Nós temos uma outra aluna que está com um caso também muito difícil. É a Daniele. Ela diz: queridos Renato e Cris, onde foi que eu errei? Eu lutei pelo meu marido e pelo meu casamento por 18 anos. Ele dentro de uma penitenciária. Acreditei que meu amor fosse recuperá-lo na sociedade. Depois de ganhar a liberdade, ele foi preso novamente em um roubo, seguido de uma tentativa de estupro. Outro caso semelhante, né? Saiu em todos os canais de TV, rádio e jornais. Uma vergonha para mim e meus filhos. Estou me sentindo morta como mulher e como ser humano. Onde foi que ela errou? Ela teve aquele sintoma, não sintoma, mas aquele complexo que muitas mulheres têm. O complexo de heroína.
Ele já tinha um problema, ele não mudou, ele tinha um problema, ele passou anos na cadeia por isso. E ela quis salvá-lo. E sabe, a gente vê isso nos filmes. A gente vê isso nos filmes, nos livros, né, de romance. Uma pessoa ama tanto a outra e ela vai lá e luta por ela e salva aquela pessoa e ela muda e eles são felizes para sempre. Mas na realidade, na vida real, não é bem assim. A pessoa só muda quando ela quer mudar. E não tem como você salvar uma pessoa. Você pode incentivá-la. Você pode incentivá-la a mudar, mas você não pode mudá-la. E eu vejo que foi aí que você errou, Daniele. Você errou porque você quis salvar o seu marido, você quis ser uma heroína na vida dele. E ele nunca quis. Ele nunca quis ser salvo. Então, as pessoas têm que entender que, tudo bem, você pode ajudar outras pessoas, mas quando as pessoas não querem ajuda, quando elas não mostram nenhuma mudança, você tem que... Peraí, então eu já fiz a minha parte, eu não posso mais ficar tentando ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Eu vejo que o outro erro dela foi acreditar no amor dela. Que o amor dela por ele iria recuperá-lo. Uhum. E isso nem sempre é o suficiente. É o amor de Deus que recupera as pessoas. Não é o amor de uma mulher ou o amor de um homem. Por mais romântico que isso possa soar. É importante que uma pessoa na sua situação entenda que quando o cônjuge comete um erro grosseiro, gravíssimo, a ponto de ir parar numa prisão e ir lá ficar ou ter de ficar por anos numa prisão, é preciso entender que há consequências dos nossos atos. Se aquela pessoa teve uma atitude, um comportamento que resultou em um crime que, por consequência, deu a ele uma sentença de 5, 10, 15, 20 anos na cadeia, uma das consequências desse crime, além da cadeia, é perder a família, é perder o seu contato com as pessoas do lado de fora. Há pessoas que esperam 10, 15, 20 anos por uma pessoa dentro da cadeia. Ah, você foi uma. Mas veja que você fez isso e não obteve resultado. Se ele tivesse mudado dentro da cadeia, né? Pelo amor de Deus, não pelo amor dela. Pelo a fé e tudo mais, porque isso acontece, muitas pessoas vão para prisão e elas mudam lá mesmo. Não são todas, né? Eu não sei se é a maioria, não sei, não posso dizer isso, mas eu sei que há pessoas que mudam mesmo, se convertem, mudam mesmo, e quando elas saem de lá, elas são outras pessoas e são cidadãos que fazem um bem para a sociedade. Isso acontece. Mas quando você vê que a pessoa não está mudando, que ela é a mesma pessoa, e você continua ali, né? Firme e forte, firme e forte. A outra pessoa só muito bem, cômoda, né? Uhum. Ah, ela está ali lutando por mim. Quando eu sair daqui, eu vou ter casa, ainda vou ter tudo, porque, né? Nada aconteceu. Uhum. Quer dizer, aí você realmente errou. Você não usou a inteligência. Seu marido nunca mudou, amiga. Foi aí que você errou. Seu marido nunca mudou. E você quis ficar ao lado dele. Então, isso vale para todas as pessoas, todas as esposas e maridos que têm um cônjuge que não quer mudar. Exato. Agora, a sua atitude é você reconhecer que você investiu no lugar errado. Você plantou no solo errado. Não nasceu a sua semente. Muito bem. Mas a sua vida não acabou por causa disso. Você não precisa morrer. Você não precisa dizer, acabou a minha vida. Todos os meus sonhos deixaram de ser realizados. Isso quer dizer que é o fim da minha vida. Não. Você tem uma experiência. O erro não foi... Mas o maior erro não foi seu. O maior erro foi o dele, que jogou fora o seu amor tão verdadeiro e tão puro. Ele jogou fora. Se tem alguém aqui que deve se arrepender, é ele. Então, você fez o que você creu, que você gostaria de fazer por alguém que você amava e gostaria de ter ajudado, mas ele não quis a sua ajuda. Ele não valorizou a sua ajuda. Então, agora, você tem que pegar de volta essa ajuda que você deu, cuidar de você e se preparar, se curar para poder
quando encontrar uma pessoa que mereça esse seu amor, então você possa entregar esse seu amor para esse alguém. Ok? Isso é um trabalho de cura interior que você precisa fazer. E a gente sempre orienta as pessoas na terapia do amor a buscar a cura interior. Você quer a felicidade amorosa, mas você está machucada, massacrada por dentro. Você está em pedaços, desacreditada no amor. Você não vai conseguir felicidade amorosa até você se curar. Então, participe da terapia do amor. Veja só, por exemplo, o caso desta pessoa. Com 14 anos, eu namorava um rapaz que ele tinha 20 anos, ele era mais velho do que eu. Chegou um certo tempo que eu cheguei a terminar, porque eu não queria mais, né? Porque eu tinha 14 anos, eu era muito nova, eu era uma criança, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Então, por ele ser mais velho, por ele ter uma experiência, né? Ele não aceitou. E na época, eu lembro que eu estudava, eu estava na 8ª série no colégio, e ele foi até a porta da escola querer resolver, só que eu não queria mais. E ele estava com um amigo e ele me obrigou a entrar dentro do carro, sobre ameaça. Ele falou assim, se você não entrar, eu vou fazer algo com você e com sua família. Quando eu fui com ele, entrei dentro do carro, o rapaz, que era amigo dele, ficou do lado de fora e ele me levou para dentro, nos fundos onde ele morava, e lá eu fui abusada sexualmente. Eu não tinha a quem recorrer, porque eu não conseguia contar para ninguém o que tinha acontecido. Eu me recordo que quando isso aconteceu, eu fiquei com muito ódio dele. Naquela mesma hora, eu queria matá-lo. Foi quando eu comecei a me envolver com outras pessoas e que, como dia tiraram o meu tudo, eu queria tirar o tudo delas. Dos meus 15 anos aos meus 18 anos, eu tive 7 relacionamentos totalmente frustrados. Eu chegava a namorar com eles há 8 ou 9 meses, a chegar a noivar, de tocar no assunto de noivado, de a mil maravilhas, e do dia para a noite eu terminava. Nisso, quando eu terminava, muitos deles falavam que iam se matar porque gostavam de mim. Só que eu tinha prazer em ver aquilo. Porque eu tinha sido machucado um dia tinham tirado aquilo que eu tinha, pureza, inocência. Então eu queria que as pessoas também sofressem. Eu não conseguia ter uma vida profissional, eu não conseguia ter uma relação saudável com os meus pais. Então, assim, isso influenciou em tudo na minha vida, em tudo. Até na questão de saúde. Faz 2 anos que eu venho nas palestras. Então, assim, quando eu cheguei, eu estava machucada. Desejo de morrer, porque para mim não tinha mais expectativa de um dia ser feliz sentimentalmente. E eu lembro que quando a Cristiane, ela falou que a gente tinha que se perdoar. Eu até achei engraçado, porque eu fui em busca para poder tentar achar uma pessoa. Mas naquele dia, ela falou assim que a gente tinha que se perdoar, tinha que se valorizar. Porque eu comecei a pensar, eu não tive culpa do que aconteceu. Só que eu me culpava durante anos por questão de eu ter terminado com ele, por causa do término do namoro ele ter abusado. Eu comecei a colocar em prática aquilo que era falado. Leio o livro Casamento Blindado. Por mais que eu seja solteira, eu aprendi. E no livro, uma parte importante que a Cristiane fala, que ela falava da questão da insegurança, né? da timidez. E eu tinha vergonha de contar isso para alguém. Então, nas palestras, as primeiras pessoas que eu contei foi para os meus pais. Então, assim, quando eu contei para os meus pais, eu tirei um cargo das minhas costas, porque eu pensava que eles não iam aceitar o que tinha acontecido. E eles me ajudaram, Então, no decorrer das palestras, teve uma vez que você falou assim também, que a gente tinha que saber, aprender a perdoar aquele que tinha nos ferido. E eu tinha uma ferida muito grande. Aí foi quando eu procurei o rapaz que me abusou, e eu fui pedir perdão para ele. Aí, nisso, eu lembro que foi muito difícil, porque eu não tinha feito nada, e eu não entendi por que eu tinha que pedir perdão. Eu já tinha me perdoado, só que eu também tinha errado. Então, assim, a minha vida, ela mudou. Depois que eu tirei, que eu me perdoei pelo que aconteceu, minha vida, ela andou em todos os sentidos. Se ela conseguiu, você também pode. Venha participar da terapia do amor, venha se curar e se preparar para a felicidade amorosa na sua vida. Você merece e você pode. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, esteja com a gente aqui no Templo de Salomão, na Celso Garcia, 605, no Brás. Para mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Voltamos amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.